Então, em decorrência deste vídeo polêmico que a gente viu no outro corte, né? Porque esse vídeo aqui vai virar corte também. O Emílio do canal Blablalogia fez uma crítica. O Henry Bugalho viu essa crítica e está processando o Emílio em decorrência dessa crítica que ele fez. Aqui no canal a gente sempre se posiciona, né? Eventualmente a gente tem essa tendência. A gente se posiciona geralmente, né? Olha só que posicionamento muito radical que a gente tem. A gente se posiciona geralmente a favor de divulgadores de ciência que são processados por pessoas, né? E não gostam da forma como é feita a divulgação científica deles. Parece ser um posicionamento muito intransigente da nossa parte. Não sei se é não. Mas é isso, os fatos são que Emílio está sendo processado, ou melhor, né, de acordo com Henry Bugalho, né, porque a gente também não pode deixar a brecha legal, então já peço escusas pelo que acabei de dizer, mas de acordo com Henry Bugalho neste vídeo, Emílio será processado. Agora, gente, embora tendo a defender divulgadores de ciência, e embora vocês podem perceber também meu nítido viés, porque o Emílio é um camarada, ao contrário do Henry Bugalho, eu não tenho como comentar muito sobre certas questões. O Emílio, aparentemente, se autocensurou. Ele apagou o vídeo que ele criticou o Henry Bugalho, né? E que gerou este processo, né? Este possível processo. Como o Emílio se autocensurou, eu vou considerar, para fins desse react, que o Emílio realmente chamou o Henry Bugalho de transfóbico. Chegou uma pessoa aqui no chat dizendo que imputação de crime sem provas é crime e que eu deveria comentar isso. Pois é, transfobia é crime no Brasil. Passou a ser, equivalente inclusive a racismo. Agora, se o Emílio diz que o vídeo do Henry Bugalho é transfóbico, ele tá acusando o Henry Bugalho de crime, isso daí cabe interpretação. Porque existe uma diferença no que a gente considera transfobia no senso comum e no que a gente considera juridicamente como transfobia, né? Então, se o Henry Bugalho tem razão nesse processo, a gente deixa pro juiz decidir. William, pelo que eu vi, é porque eu tentei achar o vídeo. Tentei. Não achei o vídeo. Se vocês tiverem o vídeo e quiserem passar pra mim pra eu reagirei. Porque aparentemente o que aconteceu aqui nesse vídeo do Henry Bugalho foi que houve muita distorção do que foi dito também, né? O que é comum, né, do Henry Bugalho. Ele distorce bastante as pessoas mesmo. Aí, tá vendo? Só porque eu respondi o rapaz aqui no chat, ele ficou bravo comigo. Disse que só porque eu disse que falo pelos camaradas não há razão na minha fala. Em que momento que eu disse que eu falo pelos camaradas, né? Nunca. Fazer o quê, né? Pode deixar seu dislike aí, é muito bem-vindo. É muito engraçado. Mas seguimos então pro vídeo, né? Então, aparentemente, Emílio será processado por Henry Bugalho. É muito engraçado porque ontem eu vim fazer um vídeo aqui sobre um caso, né, envolvendo uma exposição de um professor em sala de aula, e eu vim falar aqui sobre como tem muita gente que publica conteúdo na internet sem ter noção de que pode estar cometendo algum crime, alguma infração e que vai ter que pagar por isso depois. E na semana o que aconteceu foi que o Emílio do Blablalogia ele me acusou de um crime. Ele me acusou de um crime, ele me acusou de um crime grave, inclusive. E só para resumir o vídeo aqui, para que você já entenda para onde vai. Vou reafirmar. Não vi o vídeo do Emílio e ele apagou o vídeo, ele se autocensurou, né? Isso depois encontra, obviamente. Mas se o Emílio disse ou não disse que o Henry Bugalho tinha sido transfóbico no vídeo, aí cabe interpretação. Mesmo que ele tenha dito realmente, o Henry Bugalho foi transfóbico naquele vídeo, gente, existe uma diferença entre o que é considerado transfobia como crime, né, instituído como crime equivalente ao racismo, inclusive, e do que a gente entende por transfobia no senso comum. Então, eu dizer que tal obra reflete um posicionamento racista, por exemplo, tal vídeo reflete um posicionamento racista, não necessariamente eu tô acusando quem fez isso de ser racista, criminalmente, né? Não necessariamente eu tô denunciando um crime aqui, ou acusando alguém justamente de crime. Ele será processado. Ele será processado na esfera civil e criminal, porque. Camarada, você disse que se você me acusar de machismo, você vai ter que provar. No contrário, você vai ter que responder por falta de imputação de crime. E isso é muito simples. Gente, eventualmente, aqui em live, eu tenho posicionamentos que as moças, né, as próprias moças que me acompanham, né, me afirmam, não gostei disso que você falou, porque creio que tenha sido machista. Não vou processar ninguém por falsa imputação de crime por conta disso. Porque, eventualmente, sim, eu falo algumas coisas machistas, sim. E gosto que seja
dito pra mim, né? Que o que eu falei em tal ocasião foi machista. Fazer autocrítica não é imputação de crime. Eu até pensei inicialmente em chegar, né, entrar em contato com ele. O que me parece é que não gostou da crítica, ficou mordido e por isso tá processando, sinceramente. Ele falar, pô, cara, que isso, né? Mas é um sujeito adulto, né? Um marmanjo, barbudo, que não é ignorante, sabe o que faz, então deve compreender as consequências de acusar alguém de um crime na internet. Esse vídeo aqui será o único vídeo no qual eu vou abordar essa questão, porque a próxima conversa será com o Emílio no tribunal. E depois eu volto aqui para dar o resultado do que foi o processo. Então, é muito excessivo, né? É muito excessivo. E eu concordo com quem tá fazendo um paralelo, né? Contra o Nando Moura e outras figuras de extrema-direita que esses sim acusaram o Henry de coisas muito sérias, ele não foi tão tigrão assim, não. Agora, contra quem é de esquerda, ele tá sendo bastante. Será processado porque ele não pode acusar de crime impunemente alguém. Até porque ele não tem nenhuma fala minha para apresentar. Então, se ele tivesse falas minhas que ele pudesse usar para justificar o que ele disse, ele teria apresentado. Ele não tem. Então, ele mentiu para a audiência dele, ele fez de trouxa a audiência dele e vai ser processado sim. Então, Emílio, próxima conversa será no tribunal. Mas eu acho engraçado. E o vídeo que ele fez foi sobre como o transativismo está querendo censurar as pessoas de falarem as verdades biológicas que o mundo não quer ouvir, né? E aí, no caso, o cara fez uma crítica ao vídeo dele e ele tá processando o cara, né? Por ter dito uma verdade que ele não queria ouvir. que vale aqui abordar. Lembrando que não necessariamente foi uma verdade, né? Eu tenho que deixar as coisas muito claras aqui, porque o processo tá comendo solto. Né? Vale nossa vírgula sonora. Falei. Vou te processar, amigão. Excelente. Dar algumas coisas que ele mencionou, porque ele simplesmente vomitou pela boca nesse vídeo, então vale mencionar alguns pontos que ele abordou ali, começando com uma fala que ele tem aqui no vídeo, né, no corte que ele fez, em 4 minutos e 12, eu quero ouvir com vocês aqui, para entender como é um discurso bastante hipócrita, né, então assim, eu digo uma coisa, mas faço outra. Vamos ouvir juntos aqui. Eu sou um homem hétero, cis, monogâmico, casado há 25 anos, eu represento o normal da sociedade, entre aspas, gigantescas. Então eu vou comprar a luta maior porque as lutas consideradas menores não são importantes. Aqui ele está justificando como ele é o defensor das minorias, né? Só que a primeira coisa que ele faz, em todo esse vídeo, na verdade, em todo vídeo que ele faz sobre... É muito desonesto. É muito desonesto. Né? O cara, só porque o cara disse que era um homem cis, né? Um homem branco cis, durante o vídeo. Logo, ele tá dizendo aqui que é um defensor de todas as minorias. Qual que é a correlação? Sobre mim aqui, é ignorar a convidada, que foi o vídeo no qual ele está se referindo aqui, é ignorar a convidada, que é a Carolina Arcari, que estava falando aqui sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, é ele ignorar as falas dela, porque foi ela que falou, né, eu só fiz perguntas para ela, eu nem sequer manifestei minha opinião sobre esse assunto, é ignorar o que disse a Carolina, ou seja, ele defende as minorias, mas a primeira coisa que ele faz é apagar a mulher que está falando, né? Então, assim, o que a Caroline fala não importa, não tem menor, significado, a experiência dela profissional, os 20 anos de atuação dela nesse ramo, não importa. Ele põe na minha boca coisas... De acordo com a premissa falsa de que o Emílio disse que era o defensor das minorias, faz sentido, né? Mas o problema é que ele não disse. Que eu não falei, ou seja, eu só fiz perguntas para a Caroline e ele apaga a mulher que está falando ali. Então, assim, se é uma mulher feminista, não importa se é minoria, não importa se é mulher, então, assim, nesse sentido, ele pode apagar. Ele vai defender certos grupos, mas se é uma mulher feminista, aí simplesmente ignora a existência dela como se ela não tivesse falado nada, sendo que a entrevista foi com ela. Então, primeira coisa é essa hipocrisia, né, de você, eu sou um defensor das minorias, mas quando é uma mulher falando, aí cala a boca, né. Aí a Caroline tem que se pôr na posição de submissa, de dócil, de ouvir o que o macho branco hétero tem para falar. Então, assim, a Caroline tem que se curvar diante daquilo que o Emílio fala, porque afinal de contas, ele é um grande entendedor, né, deve ser um grande entendedor de políticas públicas para a prevenção de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Então, o cara só fez um disclaimer dizendo que era um homem branco. O cara tá inventando aqui que ele é o grande defensor das minorias, que quer apagar a imagem de uma mulher. Vale perguntar para ele o que ele entende, né, de rede de proteção, por exemplo, quais são os protocolos, inclusive, né, de lidar com um caso de violência contra criança e adolescente, ou seja, eu imagino que ele deve saber tudo sobre isso, né, porque para desqualificar a fala de uma especialista nesse assunto, que de fato é uma especialista, né, ela é uma autoridade nesse assunto no Brasil. Aí,
apelo à autoridade também, né? Falar-se de apelo à autoridade. Claro aqui. Brasil, se não for a maior autoridade nesse assunto no Brasil, é só para mencionar esse. E isso daqui é apelo à autoridade de verdade, né? Vamos ensinar pro Kim Kataguiri que é apelo à autoridade. Citar um estudo da Fiocruz pra te refutar não é um apelo à autoridade, né? Você tá simplesmente citando um estudo. Você discorda do estudo, você que refuta ele. Agora, falar das credenciais da moça pra dizer que o cara não tem razão, isso sim é um apelo à autoridade, né? Como é que você pode discordar dela? É uma especialista. Tivemos no Brasil aí, e em 15 dias rodamos 10 mil quilômetros para dar palestras para agentes de segurança. É uma posição bem estranha, né? Vindo de um filósofo, né? Para profissionais do judiciário, para professores, para profissionais de saúde, sobre como lidar com esses protocolos. Então, assim, é muita hipocrisia do Emílio. Fingir que não havia mais ninguém nesse vídeo, a não ser eu. Então, a primeira coisa aqui é uma baita hipocrisia. Você é um hipócrita, Emílio. Bem, o segundo ponto tem a ver com o momento no qual, logo no começo que ele fala ali que eu estou usando a biologia para defender preconceitos. Bem, eu não sei de onde ele tirou isso. Ele deve ter comido merda, não é possível, porque eu nem sequer falei sobre biologia. O vídeo inteiro foi sobre sexo biológico. Né? Então, assim, eu não sei se um dia eu falei sobre biologia no meu canal aqui. Então, eu não sei de onde ele tirou isso, ele também não tem nenhum vídeo para mostrar isso, não tem nenhuma evidência para falar sobre isso. O fato é que, levando em consideração que realmente eu não sou da área da biologia, o Emílio se eu fosse pesquisar um assunto, né, se eu fosse pesquisar uma questão, se eu fosse investigar alguma questão que tem a ver com o ramo da medicina, que tem a ver com o ramo da biologia, da ciência da saúde, sei lá, alguma coisa a ver com isso, eu procuraria referências para isso. E essa referência não seria o Emílio, porque o Emílio, se você olha o currículo dele, ele não é uma referência na área de biologia de maneira alguma, né? Tem uma produção irrisória na área da biologia, não tem nada de relevante em produção científica. É muito falacioso, o vídeo do início ao fim. É muito falacioso. É muita Ah, não, velho. Que agressivo ele, vai me matar numa revolução. Ah, não, gente. Gente, fala sério, leva a sério o vídeo, gente. Não é brincadeira, não. Enfim, mas é muito falacioso. Agora, com relação à biologia, já que o Henry não é referência em biologia, nem o Emílio, quem sabe eu sou uma referência em biologia, né? Eles têm estudos com eletroencefalograma que produzem bases biológicas para transexualidade. Eles têm estudos também com gêmeos que também produzem esse tipo de base, né? Base genética para transexualidade. E existem também estudos em psicologia também, saindo um pouquinho da biologia, que mostram que pessoas trans, eles têm um maior, digamos assim, aceitamento, né? Não tão frequentemente adoecem mentalmente quando passam por uma cirurgia de amputação de pênis, por exemplo, sabe? Por questões de acidente mesmo, né? Por questões não por causa de redesignação sexual. Não tão frequentemente quanto pessoas cis. Tem a questão também da síndrome do membro fantasma, sabe? Essas coisas. O que dá uma base biológica também mais robusta. No geral, as evidências que relacionam biologia e transexualidade ainda carecem de bases tão robustas assim. Então, os estudos eles costumam ser bastante contraditórios e eles não são muito replicáveis e também não são muito replicados, mas né, existem, né? Tô dizendo o que existe. Você vai levar em consideração para fazer sua análise, não sei. No ramo de biologia, pode ser um bom comunicador científico, agora eu tenho dúvidas, porque aparentemente a militância dele está sobrepujando a capacidade crítica dele, porque o que ele está fazendo nesse vídeo aqui é uma postura irracional e anticientífica, em cima de tudo, né? Porque a impossibilidade de questionar certos postulados de um tipo de perspectiva sobre o mundo, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, quero saber por que a posição do Emílio é anticientífica. Assim, a referência não é o Emílio não é nenhuma referência em nada na biologia. Se ele quer dar carteirada nesse assunto, né, ele tem que compreender que primeiro, para fazer isso, para você, sabe, se arrogar autoridade sobre um assunto, você tem que ser uma autoridade no assunto, coisa que ele não é. Tem gente lá, tem professor de ensino médio que possivelmente tem um... Eu não me lembro dele ter mostrado o trecho em que o Emílio disse que era uma autoridade no assunto. Mas a crítica ao Lattes dele, né, puxou o Lattes do cara, né, tá aí do mesmo jeito. Currículo melhor do que o Emílio. Então, não é uma referência nesse assunto. Basta pensar que, né, vou citar um caso aqui, que até falei já anteriormente, acho que em outro vídeo, tem um debate do ano passado. Esse é o cara que vende livro te ensinando a como ganhar um debate tendo razão, né? Aparentemente com uma porrada de falácias lógicas. Envolvendo Richard Dawkins, esse sim uma é claro com processo também. Referência no campo da biologia evolucionista. Então, nossa, assim, não. você tem tem um debate do ano passado
envolvendo Richard Dawkins, esse sim é uma referência Citou Richard Dawkins. no campo da biologia evolucionista. Então, assim, você tem um grande nome. É uma referência na biologia evolucionista. Eu quero. O que tem a ver com gênero e sexualidade? Da biologia, que eu que não sou fã do Dawkins, tenho 2 livros dele aqui em casa, ele se envolveu no debate sobre a questão biológica, né, sobre a questão do binarismo sexual, e aí você tem um artigo dele aqui no jornal, no portal The New Statement, que é o título Por que o sexo biológico importa. Alguns argumentam que as experiências vivenciadas e as escolhas pessoais ultrapassam a biologia, mas elas estão erradas. Richard Dawkins falando aqui, uma referência global em termos de biologia. Cita só o subtítulo, né, da parada. Qual que é o estudo que o Richard Dawkins fez para fazer a declaração? Nenhuma, né? E o Richard Dawkins, ele também, se eu não me engano, ele diz ser um ateu, só que um cristão cultural, alguma coisa assim. O Richard Dawkins, ele é passível de crítica. Eu tenho várias críticas a ele. É claro, sempre lembrando, é sempre bom lembrar isso, a forma correta de criticar o Richard Dawkins não é por causa da militância ateísta dele. Não é por causa do ateísmo. Tem muito mais coisa pior. Não que seja ruim, né? Ser militante ateísta, inclusive sou. Mas tem muita coisa muito pior do que as coisas que ele falou sobre ateísmo. E aí a conclusão desse artigo vale... O Richard Dawkins, exatamente, questão cultural. O Richard Dawkins, ele tá indo pra direita também. Ele tá indo há um bom tempo, né? Inclusive, não acredito em nenhum momento que ele já tenha sido alguma vez de esquerda. Ele apoiava pautas ditas progressistas porque eram pautas que atacavam diretamente os dogmas da religião. Vou deixar para vocês o link aqui no comentário fixado. A conclusão do Dawkins é o seguinte, olha. Muitos de nós conhecemos pessoas que escolhem se identificar com o sexo oposto à sua realidade biológica. Que escolhem se identificar. Que escolhem, né? Realmente, muito boa referência nisso daí. Muito boa referência. É claro, a pessoa escolhe ser trans, né? A pessoa escolhe ser expulsa de casa. A pessoa escolhe ser negada no mercado de trabalho. A pessoa escolhe ir pra rua, ter que se prostituir porque não tem emprego pra ela. É uma escolha ser trans. Da mesma forma que ser gay também deve ser uma escolha, né? Educado e gentil chamá-las pelo nome e pronomes que preferem. Elas têm o direito a esse respeito e simpatia. No entanto, seus apoiadores militantes e vocais não têm o direito de comandar nossas palavras e impor redefinições idiosincráticas ao restante de nós. Você tem direito ao seu vocabulário pessoal, mas não pode insistir que mudemos nossa linguagem para atender ao seu capricho. Eu não sei de que forma estão tentando fazer uma imposição por meio da linguagem. A gente tá vivendo a distopia do George Orwell agora, em que o Estado impõe uma linguagem específica e todo mundo tem que acatar. Quem já foi preso por não falar com pronome neutro, você pode ser criticado. Da mesma forma, você pode ser criticado por tudo. E você absolutamente não tem o direito de intimidar e coagir aqueles que seguem o uso comum e a realidade biológica a usar mulher como um termo honroso para metade da população. Uma mulher é uma fêmea humana adulta livre de cromossomos Y. Isso aqui é uma fala... Uma mulher é uma fêmea humana adulta livre de cromossomos Y. Eu já comentei anteriormente, mas vou comentar de novo. Não. Não, né, gente? Então vamos recapitular de novo, gente? Vamos lá? Síndrome de Klinefelter, XXY. Síndrome de Turner, X0. Trissomia do X, XXX. Síndrome de Jacobs, XYY. Acho que não precisa continuar não, né? Fala do Richard Dawkins, como eu falei, uma grande referência global, que isso envolve muitas controvérsias, é fato, mas eu quero ver aqui o Emílio acusando o... É zoólogo, mas falou bosta de biologia. Nem sobre biologia ele tá correto. Richard Dawkins de crime. Vai lá, Emílio, acuse o Dawkins de crime. Vamos ver. Você que é referência na questão, né? Eu digo então, Richard Dawkins foi transfóbico. Ele é transfóbico, sim. É isso. Você que é o... E não necessariamente tô dizendo que ele tá cometendo um crime. Mas nem sei se lá fora é crime transfobia, propriamente dita. E não necessariamente dizer que o posicionamento dele é transfóbico quer dizer que eu esteja denunciando o crime de transfobia, como é estabelecido na nossa legislação. A autoridade máxima sobre esse assunto. Como eu falei, a postura do Emílio é anticientífica porque na ciência... Mas o que ele disse?
autoridade máxima. Vamos ver. Você que é a referência na questão, né? Você que é a autoridade máxima sobre esse assunto. Quem disse que é da autoridade máxima no assunto? Como eu falei, a postura do Emílio é anticientífica porque na ciência você tem um debate que está se dando sobre esses termos, sobre esses conceitos, sobre a teoria que está por trás disso, porque é disso que trata, né? Existe uma teoria que está pautando práticas e políticas públicas. Então, assim, o debate que se dá nesse campo das ideias é um debate que faz parte do processo de construção do conhecimento e da própria ciência, né? Basta pensar que a ciência ela parte de um ceticismo metodológico. A ciência parte de tem um fenômeno, eu não entendo como ele funciona, vou investigar, eu vou tentar questionar esse fenômeno aqui para poder ver o que eu posso concluir a partir dele. E se alguém elabora uma hipótese, se alguém diz uma coisa, como disse o Dawkins aqui, você vai investigar o que ele disse e vai tentar apresentar contra-argumentos, vai tentar apresentar evidências. Só que você não apresentou contra-argumentos, né, e nem investigou a hipótese. Você deu o pronunciamento dele e leva como verdade absoluta. Contrárias para demonstrar como essa fala do Dawkins está equivocada. Eu vou dar para vocês aqui uma vintena de referências aqui dos mais diversos campos da biologia, da ciência da saúde, da farmacologia, da endocrinologia, de vários campos da medicina, falando sobre a importância dos marcadores de sexo biológico para a investigação de doenças, para a prescrição de remédios, inclusive na epidemiologia. Inclusive tem um artigo bem interessante aqui sobre bioética. Ninguém disse que sexo biológico não era importante para prescrição de remédio. Falando sobre como o médico, né, como um profissional de saúde pode abordar essa questão do sexo biológico, justamente para poder entender certas doenças que são... Da mesma forma que é importante o médico abordar também a questão da identidade de gênero. Se uma pessoa trans, uma mulher trans, entra no consultório com um problema hormonal em decorrência do mau uso de reposição hormonal de forma caseira e precária, esse fator tem que ser levado em consideração. Você vai tirar a reposição hormonal da pessoa de uma vez? Ou será que a melhor abordagem seria direcionar ela para aconselhamento psicológico para poder fazer a reposição hormonal de forma menos deletéria? Sabe, que são específicas ou que são predominantes entre homens e mulheres. Então, sim, é uma questão essencial. Se você lê esses artigos, a primeira coisa que eles falam, olha só, um dos principais elementos para se saber quando você vai diagnosticar alguém é o sexo biológico da pessoa, porque tem doenças que só acometem homens. Câncer de próstata, por exemplo. São questões que estão sendo debatidas no interior desses campos de prática da saúde ou da biologia e que me parece que, para o Emílio, não deveria acontecer. Então, assim, o Emílio ele foi o maior exemplo daquilo que a gente falou nesse vídeo, inclusive com a Caroline, que é como você tem um conjunto dogmático de ideias e que o simples fato de você ousar questionar esses dogmas já transforma você no inimigo. O que o Emílio fez aqui é o tipo de militância intolerante e intelectualmente tapada que impede o debate, que tenta cercear o debate. É um debate que está acontecendo no campo das ciências. Na indústria farmacêutica, eles estão debatendo os impactos que isso tem no mundo real, nas práticas reais. E o que a Caroline faz é justamente isso, é trazer o contexto da prevenção e do enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, que também são minoria, que também devem ser protegidas, como isso tem impactado nas práticas no dia a dia. E como é importante você identificar o sexo biológico para poder fazer o tratamento em relação... Nem os inscritos desse cara gostaram dessa postura dele. Se você entrar nos comentários, vai ver que o pessoal tá detonando ele lá. Ele ensinou bem, né, como é que se ganha um debate tendo razão. Ao tipo de violência que essas crianças e adolescentes sofreram. Então, assim, como eu falei, o Emílio possivelmente não tem... Lembrando que debate é isso, gente. Ganhar debate, independente se você vai usar falácias argumentativas, como o Henri Bugalho tá utilizando o tempo todo nesse vídeo, ganhar debate é movimentar a opinião pública no sentido da sua visão. É convencer público. Nem utilizando essa quantidade absurda de falácias, ele conseguiu mover a própria base de inscritos dele a endossar a postura dele. Menor ideia do que é o mundo real da prevenção dessas violências, de modo que ele pode vomitar esse monte de baboseira que ele fez sem ter noção da inconsequência dele ao fazer isso. Então, assim, como eu falei, vai rolar processo, ele vai ter que justificar essa afirmação dele no tribunal. Então, assim, porque simplesmente a pessoa não pode, por causa da militância tosca e bitolada dele, acusar uma pessoa de crime. E aí entra um outro aspecto, né? Porque ele fala sobre essa hierarquia, né, de lutas, né? Essa hierarquia de, sabe, a prioridade seria a classe trabalhadora em vez de pautas minoritárias e assim por diante. E aí você percebe como a esquerda radical no Brasil
ela é uma espécie de um catolicismo brasileiro, né? É um Frankenstein com um monte de partes desconexas que a pessoa acha que faz sentido, mas não faz sentido no final das contas. Porque o que é um católico no Brasil, né? No geral, aqui, né? Um católico médio. O cara, ele é batizado, ele vai à missa, ele faz a comunhão e ao mesmo tempo ele vai de vez em quando, sabe, num centro espírita, ele vai para um terreiro de umbanda, ele faz mapa astral, ele lê horóscopo, ele acredita em reencarnação, ele vai lá na cigana para jogar carta, e assim por diante. É o sincretismo brasileiro, o catolicismo sincrético, né? O cara vai juntando um monte de elementos que são contraditórios entre si e que na religião que ele diz seguir não faz sentido, inclusive é condenado pela religião. Então, o que a esquerda radical brasileira faz é quase isso, né? Eles pegam um monte de elementos de diferentes teorias que são conflitantes. O argumento aqui não tem validade nenhuma, né? Querer associar a esquerda radical com religião. Como se a esquerda radical tivesse comportamento religioso, né? Gente, sinceramente, todo grupo socialmente aderidos entre si, né? Socialmente coesos em si, em uma ideia em específico, tem comportamento que é análogo ao comportamento religioso. Isso é um negócio que, inclusive, é importante que a gente perca esse preconceito. Porque, nesse sentido, esses comportamentos que a gente relaciona à religião são comportamentos de organização, comportamentos de se agregar, né? Se agregar em torno de uma ideia. Não estou dizendo que isso é necessariamente ruim ou necessariamente bom. A real é que liberais têm esse comportamento, pessoas de esquerda têm esse comportamento, pessoas de esquerda radical também têm esse comportamento, inclusive ateus têm esse comportamento, né? Agora, utilizar do argumento de que o ateísmo tá virando uma religião porque os ateus, sei lá, atacam quem discorda deles, né? Alguns ateus em específico fazem isso. Não quer dizer nada, né? Argumentativamente. Não quer dizer nada. É só a tentativa de envenenar o poço, né? Diz que o marxismo se tornou uma religião, né? Sempre, né, para trazer o aspecto negativo, né, da religião institucionalizada. Que são discordantes, o cara pega lá o marxismo, o materialismo histórico, ele junta com, sabe, Foucault, dele junta com a teoria queer, que é essas pautas identitárias no geral, junta com a teoria queer, junta com pautas decoloniais e faz uma salada que fica lá um Frankenstein, uma cabeça de uma teoria, os braços de outra, o tronco de outra, as pernas de outra, fica um monstrengo esquisito que não faz sentido. É claro que eu não posso esperar que o Emílio compreenda isso, porque eu suponho que ele não tem nenhuma leitura, nem marxismo, na verdade, né, mas suponho que ele não tem nenhuma leitura em teoria queer, não tem... No próprio vídeo que ele faz com a esposa dele, né, eles falam sobre essa questão, né, de perder carteirinha de esquerda, né, porque eles concordam com algumas pautas de esquerda, mas não concordam com outras que eles atribuem, né, como pautas de esquerda, né, entre aspas. Então, você também pega algumas ideias que você acha razoáveis, exclui outras que você não acha razoáveis e monta o teu Frankenstein. Tem nenhuma leitura nessas outras vertentes que ele vai juntando nesse Frankenstein, porque ele está seguindo a manada, ele está seguindo a onda, né? Porque agora está na moda ser marxista no Brasil. Tá na moda ser marxista no Brasil. Ah, quem dera, hein? Quem dera. É muito querer deslegitimizar, né? Envenenar o poço, né? Tipo, não acreditem nesses marxistas, porque esse negócio de marxismo é modinha, né? Então ele está seguindo a onda, então ele vai juntando um monte de teoria que não faz sentido, de modo que não compreende as contradições que existem entre essas pautas e o modo como no mundo real essas pautas não estão coordenadas. Daí aqui eu vou citar um outro artigo, que é o artigo do Slavoj Žižek, que é um filósofo, né, que, bem, ele não é bem marxista, mas ele tem muitos alinhamentos com o marxismo, e ele escreveu um artigo aqui no Project Syndicate que se chama Quais são as semelhanças entre a esquerda woke, é um termo que o Žižek usa, quais são as semelhanças entre a esquerda woke e a alt-right, ou a extrema-direita. E aqui ele vai apresentar como, na verdade, as pautas identitárias de direita e de esquerda, elas são semelhantes porque elas estão favorecendo o capitalismo, elas estão favorecendo pautas neoliberais. Em tese estariam fazendo alguma mudança radical, mas no final das contas só estão reforçando o status quo. O Emílio, que se acha confrontando o status quo, ao defender essas pautas, segundo o Žižek, né, está reforçando esse status quo, porque não muda nada no fim das contas. E aí o que acontece também, que é importante falar para concluir esse vídeo, O que tem a ver, velho? Só porque o Slavoj Žižek disse uma coisa quer dizer que é verdade. Inclusive, tem vários posicionamentos que são questionáveis. Muito bem apontado, André. Ele falando de militância como algo ruim, igual a extrema-direita faz. Realmente, existem semelhanças entre
o que a gente chama de identitarismo, né, de esquerda liberal, né, muito associado à esquerda liberal, inclusive. Eu não sei porque que ele tá tentando envenenar o poço do comunismo com isso daqui, né, tipo, nós comunistas a gente critica o tempo todo a utilização dessas pautas de costumes pra tentar lucrar, né. Eu não sei por que que ele tá associando essas coisas. Olha só que coisa. O meu camarada humanista mandou uma raid pra cá. Obrigado, humanista. Rodrigo. Pô, qualquer dia desses eu colo nas suas lives aí. Só que eu nunca pego suas lives do início. Você faz um trabalho muito foda. Se inscreva no canal do Humanista aí, gente. É a incapacidade do Emílio, de muita gente, compreender como essas pautas estão em conflito, porque na medida que você vai avançando certos direitos para seu grupo, você vai adentrando direitos de outro grupo. Você vai, sabe, entrando em conflito, algumas franjas que vão se conectando aqui e o grupo vai sentindo que vai perdendo direitos. E esse é um tipo de embate que se dá muito frequentemente na política. Vamos pensar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um governo que é um governo de esquerda progressista, e que põe no Ministério do Meio Ambiente alguém de um partido. Chegou a ateusada no meu vídeo. Olha que coisa feia, a ateusada chegando. Gente. Hoje a gente tá reagindo aqui ao Henri Bugalho, querendo processar divulgador de ciência, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Tipo, ele tá tentando envenenar o poço do comunismo, porque o Emílio é comunista. E ele tem essa estratégia de invalidar a ideologia do oponente para descredibilizar tudo que ele fala, né? Mas também creio que tem a ver com o fato dele ter uma treta pessoal com o comunista, com o comunismo, sabe? Tem um negócio muito pessoal aí também. Partido ambientalista. Ele põe lá para compor a maioria, lá para poder avançar pautas gerais. E aí esse governo progressista começa a passar uma série de decisões que são contra a pauta ambiental. E aí o cara que é ambientalista lá no Ministério do Meio Ambiente não pode reclamar porque ao fazer isso está confrontando o governo, porque está sabotando o governo. É claro que ele pode fazer porque ele tem um conjunto de princípios ideológicos que tem a ver com o impacto no mundo real, e ele pode sim discordar daquele governo do qual ele faz parte. Basta pensar os marxistas. Os marxistas você tem várias subdivisões, tem os leninistas, tem os trotskistas, tem os maoístas, tem os ortodoxos, tem uma infinidade de variações marxistas, e que tem divergências sobre leitura do Marx e tem divergências sobre a prática no mundo real. E agora esses grupos não podem, sabe, discordar, porque fazer isso seria algum reflexo de algum tipo de, sabe, de querer destruir o outro grupo. Isso... Eu não tô entendendo a salada que ele tá fazendo aqui. É claro que existem muitos grupos de marxistas que discordam entre si. Então por que ele tá dizendo que o Emílio, em específico, se declara, primeiro, como uma autoridade máxima no assunto sobre transgeneridade e gênero? E por que ele tá fazendo essa relação dizendo que ele tem um posicionamento dogmático com relação a essa questão? Se dá com militâncias identitárias. Há certos movimentos que vão avançando certas pautas e que vão impactando em conquistas de outro grupo, e que é aquilo que a própria Carolina está falando, né? Há conquistas históricas que foram feitas pelas mulheres nos últimos 200 anos que estão sendo impactadas por uma agenda que vai ocupando espaços que foram conquistados e que são espaços para a proteção das mulheres. Então, assim... Nossa, é muito o discurso Radfem, né? Ó, gente, calma aí. Tem muita gente chegando aí do Humanista. Inclusive, se inscrevam no canal da Tia Ateia. Você acha que não estou vendo esses ateísmos que você está fazendo na internet, Tia Ateia? Estou vendo. É muito bom seu canal, inclusive. E se inscreva no canal do Humanista também. É muito bom. O que o Emílio está fazendo aqui é justamente se prestar ao trabalho, né, de fazer esse pacto do patriarcado para silenciar as lutas das mulheres, porque agora as feministas não podem falar sobre um tópico, não podem abordar um tópico, não podem defender certas pautas, não podem defender certos direitos que elas conquistaram, não podem defender certas políticas públicas que favorecem aquele grupo em particular, porque o Emílio não deixa, porque o Emílio, o homem branco, cis, hétero, ocidental, não deixa com que essa mulher defenda aquilo que ela pensa, aquilo que ela avalia que é melhor para o grupo dela. Ele sabe o que é o correto, né? Ele que é o defensor das minorias, ele não apenas quer defender as minorias, como ele quer determinar o que as minorias podem pensar e dizer. É isso que está acontecendo aqui. O vídeo do Emílio é um cara, um homem barbudo, querendo dizer para uma mulher o que ela pode pensar e o que ela pode dizer. Então, assim, isso tem um nome, né? Meu Deus, só porque ele falou... Ele picotou um trecho em específico em que o Emílio diz que ele é um homem branco. Vamos colocar aqui de volta. Monogâmico, casado... Calma aí. Vamos ouvir juntos aqui. Eu sou um homem hétero, cis, monogâmico, casado há 25 anos. Eu represento
o normal da sociedade, entre aspas, gigantescas. Então eu vou comprar a luta maior porque as lutas consideradas menores não são importantes. É que ele está justificando. E aí, disso daqui, ele extrapola para dizer, não, o Emílio é um homem que está tentando censurar as mulheres e dar o posicionamento dele como o único possível. Para concluir aqui, vai rolar processo, Emílio, Vamos lá. ela pode pensar e o que ela pode dizer. Então, barbudo querendo dizer para uma mulher o que ela pode pensar e o que ela pode dizer. Nossa. Então, assim, isso tem um nome, né? Isso tem um nome bastante claro também. Isso tem um nome. Qual o nome que é? É notável também o medo, né, de rolar um contraprocesso. Que ele não cita nomes, né, das coisas. O Emílio deve saber o que ele fez, né? Então, só para concluir aqui, vai rolar processo, Emílio, você será processado, você não pode acusar alguém de um crime, ainda mais quando a pessoa não falou nada, né? Não falei nada. Então, assim, me acusou de um crime, vai ser processado. Essa questão dele não ter falado nada, pô, ele trouxe pro canal uma pessoa com posicionamento e se absteve de comentar a respeito do posicionamento, né? Endossou a parada. É isso que ele fez. A crítica recai sobre isso. E a gente volta aqui, daqui a um ano mais ou menos, para dar o resultado desse processo aí. Vamos ver como é que vai rolar o processo. Então, é isso. Quero saber o posicionamento de vocês. O posicionamento do público, aparentemente, não foi muito favorável. Eu vou colocar aqui alguns comentários, então. Henri Bugalho, o mais novo membro do grupo. Vou te processar, amigão. Seja bem-vindo ao MBR. Sinceramente, deu pra mim um absurdo tudo isso. Henri e Carolina decepcionaram demais, que pena. Quanta desonestidade intelectual, falácias argumentativas e ataques ad hominem nesse vídeo. Já começa com um corte pequeno de uma fala toda descontextualizada, depois todas as desonestidades argumentativas que criticava os bolsonaristas de usar. É isso, gente. É isso. Esse é o cara que vende o livro Como Ganhar um Debate. Tá aqui, inclusive, né, a referência. Como ganhar um debate tendo razão, né? No caso, como perder um debate sem ter razão, né? No caso, como é que você faz isso? Taca processo nos outros. Então, incrível como o Henry não perde uma oportunidade para demonstrar seu anticomunismo. Não sei como tem gente que ainda pensa que ele tem alguma coisa de esquerda. Gente, o que é isso, né? O Henry Bugalho frequentemente utiliza de falácias argumentativas contra seus oponentes. Você sabe muito bem qual que é o meu posicionamento com relação a certas figuras aqui na internet, mas é basicamente por isso que ele não ganha um debate em que ele se envolve aqui na internet, né? Já perceberam isso? Não ganha nenhum. Ele fez aquele debate lá com Mamãe Falei, que ele transformou em livro, depois deu um chapéu no Mamãe Falei e publicou o livro sozinho. E qual que foi o veredito do público com relação a isso? Então, ficamos por aqui. Então, nesse assunto, todo o apoio ao Emílio, no caso. Sinceramente, gente, não gosto dessa tática de processar as pessoas. Não vou dizer que isso daí é assédio jurídico, porque não tenho advogados tão bons para me amparar de fazer esse tipo de acusação. Mas o que parece é o que parece. Enfim. É isso então. Gente, como está muito tarde, isso é interessante, né? Seria legal ele processar e perder. Daí o Emílio pede uma litigância de má-fé e ainda recebe indenização, né? Inclusive honorários, né? Dos advogados, caso de causa perdida para o Henry Bugalho. As minhas fontes aqui me mandaram também que no vídeo anterior, que a gente já reagiu aqui na live, dele com a esposa dele, o público também não tinha sido tão favorável. Teve um rapaz que... Eu tô lendo aqui do meu celular mesmo, que as fontes me mandaram. Depois desse vídeo, o Henry vai entrevistar a J.K. Rowling pro canal. 5 minutos de vídeo e tô esperando a Damares sair pela porta falando meninas vestem rosa e meninos vestem azul. A Carolina e a Arcária candidata pelo PL. E também para além da zoação, né, tem alguns comentários mais argumentativos. Tanto a mulher cis quanto a trans sofrem opressões dentro do patriarcado, mas definitivamente são opressões diferentes. Não há necessidade de apagar ninguém. Não há necessidade de vilanizar, né, o outro grupo. A real é que tá parecendo que foi isso mesmo, né? É comum, né? Fora também, né, trazer essa questão que é muito comum da direita, né? De trazer essa questão da violência sexual contra crianças
e o transativismo ao mesmo tempo, né? É como se o ativismo LGBT no geral fosse algo que contribuísse para a violência sexual de crianças. O que eu já declarei várias vezes aqui neste canal que a gente sabe muito bem que esse tipo de conduta, esse tipo de prática vem mais da direita do que do nosso lado, né? Vale lembrar Bolsonaro com aquela frase de pintou um clima, Gabriel Monteiro preso, muito bem preso, inclusive. Todas as pautas da direita conservadora com relação à diminuição da maioridade penal para jogar criança em presídio no meio de um monte de adulto para rolar seja lá o que, né? Então, sempre jogando o ativismo LGBT para essa questão de, eles apoiam a pedofilia. E outro comentário aqui que eu vou ler: crianças são violentadas em caso de transfobia, sendo expulsas de casa aos 12 anos geralmente, ficando suscetíveis a todos os abusos na rua. E precisamos contabilizar esses casos nas estatísticas para podermos fazer políticas públicas. São informações vitais também. Bom argumento. Dei esse argumento também em live, né? Esse tipo de estatística para pessoas trans, pessoas LGBTs, né? Sobre quais são as razões que as levam a recorrer tanto à prostituição, né? Porque o mercado de trabalho se fecha para elas, porque elas são expulsas de casa, né? Porque elas não são aceitas pela família. E aí isso joga as pessoas trans na rua para sofrerem violência sexual. Esse tipo de estatística é interessante para a gente montar política pública. Não é algo que atrapalha a política pública. Eu acho que a mensagem final que a gente pode deixar para essa live de hoje é que dá muito bem pra gente unir essas determinações biológicas de sexo biológico, né, XX e XY, também com a questão da identidade de gênero, para montar conjuntamente políticas públicas que atendam tanto a porção cis da população, que é a maioria, quanto a porção trans, que é uma minoria jogado às traças, né, pelo Estado, né, abandonada pelo Estado, isso quando não violentada pelo Estado. Então, é importante a gente fazer essa ponderação. Essa questão deles, que eles trouxeram aqui de que o transativismo atrapalha a política pública, não procede. Não procede. Eu vou encerrar a live por aqui. Acho que vou ficar só por esse assunto aqui do Henri Bugalho mesmo. Foi muito bom a participação de vocês. Mais uma vez, agradecimentos ao senhor humanista, o Rodrigo, por ter mandado a raid dele pra cá. O que aumentou bastante os números desta live aqui. Um beijo pra vocês, um abraço, durmam bem, boa noite, bom trabalho amanhã de manhã, que para quem trabalha de manhã, bom trabalho para quem não trabalha de manhã também. Falou, gente, e até mais.